liberando recursos dos céus. Eu oro aqui por aqueles que são vendedores, são profissionais autônomos, aqueles que são empresários, da mesma maneira, Pai, que possam ser supridos em tudo por Ti, Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. A pastora Célia não veio hoje, ela está enferma, deu uma dor de garganta nela. Eu também tive com essa mesma dor de garganta e acabou o meu ciclo e ela pegou essa dor de garganta também. Mas ela desde pequeno, quando a dor de garganta, opa, Jesus, que susto. Ela fica muito mal quando tem dor de garganta e ela está de cama, assim, queridos. Então, vamos orar por ela? Amém? Você pode estender as suas mãos, vamos orar pela pastora. Senhor Jesus, nós colocamos a vida da pastora Cerne agora diante da Tua presença, Pai. E no Teu santo nome, Jesus, nós declaramos cura sobre a vida dela, Pai. Que todo vírus, toda bactéria que possa estar atuando ali no corpo dela, seja queimada agora no nome de Jesus. Toda inflamação, toda infecção, no nome de Jesus, que retroceda agora, Pai. Nas próximas horas, Pai, nós declaramos agora cura total, Pai. Ela vai se levantar daquela cama com força, com energia, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Traz a cura sobre a vida dela, Pai. Que isso seja um testemunho para a Tua igreja, Pai. Que ela possa testemunhar que ainda nessa noite, Pai, ela se curou totalmente, Senhor. Que ela não venha precisar tomar mais nenhum tipo de remédio. Que pelo Teu sangue, Pai, ela seja curada agora. E nós cremos porque Tu é um Deus fiel. E a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus tem poder, amém? O sangue de Jesus tem poder. A coisa mais poderosa do universo é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele venceu a morte, amém? E não há nada na sua vida que o sangue de Jesus não possa vencer. Não há enfermidade, não há doença, não há problema algum. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11. Aleluia. Estamos sem telão hoje, então, se você não tem Bíblia, pega uma carona, quem está do lado aí. 2 Coríntios 5, capítulo 10 e 11. A palavra de Deus fala assim: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Amém? Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar, consagrar essa palavra, esse momento, esse culto. Aleluia. Senhor Jesus, te damos graças, Pai. Nosso coração é cheio de gratidão nesse momento, por podermos estar aqui em liberdade, falando das coisas do Teu reino, podendo Te adorar, podendo expressar o quanto nós somos gratos, o quanto nós somos felizes, Pai, por sermos Teus filhos, por Tu ter nos escolhido. Obrigado, Jesus. Obrigado. A gente podia estar em tantos outros lugares, a gente podia estar fazendo tantas outras coisas, Pai, mas nós escolhemos, num domingo à noite, estar aqui na Tua presença. Não porque somos obrigados, convencidos ou de alguma maneira. Estamos aqui porque nós Te amamos, Deus. Porque o Teu sacrifício na cruz, ele é grandioso, ele nos enche de alegria, ele enche o nosso coração de satisfação. Por isso, Jesus, toma Teu lugar de honra, Santo Espírito de Deus, toma Teu lugar de honra nessa casa, nesse púlpito, nessa igreja. Que aquilo que Tu quer falar para a igreja possa ser falado na sua totalidade, Pai. Que o Senhor venha falar e responder as orações de cada um aqui presente, Senhor. Que essa palavra seja cura,
seja um bálsamo para as nossas vidas, Pai. Aquele que entrou aqui triste, abatido, deprimido, possa receber esperança essa noite, possa receber alegria que vem dos céus, possa receber uma unção que renove o seu espírito, Pai. Quem somos nós, Jesus, para receber alguma coisa de Ti? Quem somos nós, Pai, pobres pecadores, para receber algo de Ti? Por isso que o nosso coração é cheio de gratidão e alegria. Jesus, envia anjos aqui especiais, ministradores, Senhor. Envia anjos de guerra, guardando as nossas vidas, guardando esse local. Que tudo aquilo que Tu planejou para essa noite venha se cumprir. Que haja salvação, que haja cura, que haja restauração, que haja restituição. Que o Teu Espírito possa nos ministrar essa noite. Nós declaramos que Tu, Espírito Santo de Deus, é o único Espírito que tem poder nesse lugar. Nenhum espírito das trevas, nenhum espírito humano tem poder nesse lugar. Somente Tu tem poder para agir, para se manifestar, para falar aos nossos corações. No nome de Jesus, nós consagramos esse culto a Ti e a igreja diz amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas ou quer más. Essa palavra, ela me traz um grande temor no coração. E deve ser o objetivo de nós cristãos. Talvez o objetivo primeiro de nós cristãos é estarmos focados nesse dia. O dia que todos nós, é o que a palavra fala, nós que somos salvos, nós chegaremos diante de Jesus. E naquele dia as nossas obras serão julgadas. E por isso que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós devemos pensar na nossa vida cristã, se aquilo que nós estamos fazendo, ou se a nossa religião, né? A religião é a maneira que o ser humano encontra para se achegar a Deus. Se a nossa religião realmente está agradando a Deus, porque pode ser que a gente se perca no caminho, pode ser que em determinado momento a gente ache que esteja fazendo alguma coisa certa, mas para Deus isso não é. E por isso essa palavra de hoje, eu quero meditar com vocês, o que o Evangelho requer de nós cristãos. Porque senão a gente pode ficar perdido no meio de tantas coisas. Se a gente não se cuidar, a gente se torna um ativista religioso. A gente acaba pensando que vir para a igreja e fazer a obra ou ter um cargo é aquilo que interessa para Deus. E não que isso não seja importante. Mas antes de tudo, nós devemos buscar aquilo que está no coração de Deus. Então a pergunta é, o que seria mais importante na nossa vida cristã? Você pode fazer essa pergunta também, né? Só para você tentar entender, né? Cada um aqui deve ter uma profissão, né? Cada um aqui, né? Uns são policiais, outros advogados, carpinteiro, marceneiro, mecânico, professor. Então, o que é requerido na sua profissão? Porque há algumas coisas na sua profissão que são essenciais, são requeridas. Quando você vai entrar na profissão, principalmente as profissões que têm uma formação universitária, é obrigado você ter aquilo. Mas aquilo ali, é claro, não é tudo na sua profissão. Depois, ao longo da sua carreira, você vai adquirindo outras habilidades que também são importantes. Amém? Então, por exemplo, eu sou professor. Já fazem 25 anos que eu sou. Na verdade, meu Deus, eu nem vou falar porque vocês vão me chamar de velho.
Deixa pra lá. 20 e poucos anos de profissão. Hoje eu trabalho formando outros professores. Então, o que é necessário para um professor entrar numa sala de aula, né? Então, primeiro ele vai ter que ter uma formação. Ele vai ter que ir numa universidade, estudar para ser um professor de matemática, de história, de geografia. Ele tem que saber se comunicar bem, escrever no quadro. Mas praticamente é isso, precisa de um diploma, ele precisa saber ali se comunicar minimamente. Mas depois ele vai adquirindo outras habilidades, né? Vai buscando mais formação, vai crescendo na profissão. E é assim com toda a profissão, né? Existe algo que é necessário para você entrar, e existem outras coisas que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Amém? E eu fiquei pensando nisso também, né? O que é necessário para ser um bom marido e uma boa esposa? Estava procurando aqui na internet, daí falava assim, né? O que a mulher requer de um homem para ser... Não, o que o homem requer de uma mulher para ser uma boa esposa? São apenas 3 coisas. Que o alimente, que durma com ele, e deixe ele em paz. Que ele possa às vezes ficar lá não, fazendo nada, né? O homem fica fazendo nada, né? Deixa ele em paz às vezes, né? Ô, esposa, não é porque tem um marido, você pediu para o seu marido, né? Você pede, e já faz 6 meses, espera que ele vai fazer, né? Você tem que ficar a cada 6 meses pedindo para ele fazer de novo. Paciência. Mas é simples, né? O que um homem requer de uma esposa são 3 pontos. Está tudo certo. Agora, o que uma mulher requer de um homem? Olha aí. Que ele seja amigo, companheiro, amante, um bom pai, um bom líder, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, psicólogo, exterminador de baratas, ratos e outros insetos, um bom ouvinte, organizado, um bom pai, seja muito limpo, aciado, cheiroso, empático, atlético, sensível, atento, confiante, inteligente, engraçado, criativo, forte, compreensivo, tolerante, prudente, e a lista vai com 50 itens. É mais ou menos isso. É só uma brincadeira, né? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, pastor João? Mas o que se requer de um cristão? Ou seja, o que a Bíblia nos faz, o que Deus espera de um cristão? Para que a gente possa chegar naquele grande dia, né? E se apresentar diante do nosso Senhor e dizer, está aqui a minha obra, né? Aqui é a minha obra, e que seja pesada, talvez vai ter alguma coisa que ali você errou, que você pisou na bola, mas Jesus vai falar, o lado da balança que você fez, coisas boas, está mais pesado do que aquela que você ali errou e vacilou, e Jesus vai falar, entra servo bom e fiel, vai para o descanso do teu Senhor, e você vai passar em eternidade ao lado de Deus, amém? É para isso que a gente vive, a vida cristã, amém? Glória a Deus. Eu estava vendo um recorte desses podcasts que tem no YouTube, Instagram, e tinha 2 mulheres. Até eu contei ontem lá para o pessoal que estava lá eu fui numa festa aí, pediram para dar uma palavra, eu falei isso. Tinha 2 mulheres, uma feminista e uma cristã. E ali em determinado momento o entrevistador perguntou para a mulher feminista, né? O que você quer, né? O que você quer como mulher? E ela falou assim, ó, eu como mulher, eu quero conquistar o mundo. Uau, né? Talvez todo mundo aplaudiu. Daí ele perguntou para a mulher cristã assim, e você, o que você quer? E ela falou assim, ó, eu quero conquistar o céu. Isso é forte, hein? Nós temos que primeiro tentar conquistar o céu, né? Então o que requer de nós cristãos para que a gente possa conquistar as coisas espirituais, conquistar o céu? Talvez a gente pudesse dizer, pastor, a lista é longa, né? São tantas coisas. Talvez você diria, precisa ser uma boa pessoa, você precisa não mentir, ser honesto, não enganar,
você deve ser fiel, você deve ser leal, você deve ser obediente, você deve ter honra, temor, você deve amar de maneira abundante, inclusive os seus inimigos, você deve agir com graça e misericórdia, você deve perdoar 70 vezes 7 vezes, e a lista seria longa, né? Seria longa. Mas o que eu quero te falar essa noite é: existem coisas que o Evangelho requer de nós. Ou seja, você vai ter que ter isso já de cara. O Evangelho requer. E existem outras coisas que são desenvolvidas ao longo da caminhada, que vêm da posição que você tomou. Amém? Há coisas que o Evangelho requer e há coisas que são desenvolvidas. E a gente não pode se confundir com isso. Porque se a gente se confundir, talvez a gente se perca no caminho. Tem um meme da internet, não sei se vocês lembram disso, que pergunta para um tiozinho puxando a carroça, nordestino, uma entrevista com ele fala assim, ó: uma das coisas mais difíceis que eu inventei na vida foi ser evangélico. Porque evangélico não pode nada, não pode mentir, não pode enganar, não pode ver televisão, não pode... Mas sabe que, talvez olhando por outro ponto de vista, não é difícil ser cristão. Porque existem apenas duas coisas que o Evangelho requer de nós cristãos de cara. Todas as outras, elas são desenvolvidas ao longo da nossa caminhada. Então talvez esse tiozinho e outras pessoas que pensam que é tão difícil, é porque talvez não entenderam direito. E o que o Evangelho requer, o que a palavra de Deus requer de nós, né, dentro da nova aliança, pelo sangue de Jesus, são duas coisas: arrependimento e fé. Para você botar o pé dentro do reino de Deus, para você se tornar filho de Deus, são apenas duas coisas: arrependimento e fé. Talvez você diga: não, pastor, mas tem que ter amor, tem que ter obediência, tem que ter fidelidade. Todas as outras coisas são consequência do teu posicionamento por arrependimento e fé. Isso é forte, meus amados, porque nenhuma outra religião requer tão pouco do ser humano. Basta você se arrepender dos seus pecados e ter fé no nome de Jesus Cristo, que você entra no reino de Deus. Amém? Um dos textos que mais, talvez, para mim, pelo menos, explica o reino de Deus, é a parábola do filho pródigo, Lucas 15. A parábola do filho pródigo é um cenário onde Jesus mostra como é que funciona o reino de Deus. Talvez, muito provável, você conhece a história, né? Um pai tinha 2 filhos e o mais novo falou assim: eu quero a minha parte da herança, eu quero seguir a minha vida, eu quero dar o fora, eu não quero mais viver debaixo da tua vontade, eu quero viver a vontade do meu coração. E esse jovem vai para o mundo, ele gasta tudo que tinha, e quando ele vê, ele está num lugar cuidando de porcos, num lugar sujo, e nem a comida de porcos lhe era dada. Ele se encontra numa situação terrível. Quando ele olha para a situação dele, ele se arrepende. Ele fala assim: que mancada que eu dei, que coisa feia que eu fiz, eu desonrei o meu pai, lá na casa dos meus pais, até os trabalhadores estão numa situação melhor do que a minha. Ele se arrepende no íntimo do ser dele, e ele fala: eu vou voltar para a casa do pai. E você conhece a história, ele volta e o pai está de braços abertos, o pai o abraça, o pai coloca roupas novas, prepara um banquete para ele. Agora eu te pergunto, o que deu entrada do filho pródigo na casa do pai novamente? Arrependimento e fé. Primeiro ele se arrepende, depois ele tem fé na bondade do pai. Ele fala: eu sei que o meu pai é bondoso, eu sei que o meu pai vai me perdoar, e eu vou dar esse passo de retornar para a casa do pai. Presta atenção,
O filho pródigo não era fiel, não era leal, não era obediente, não era amoroso. Não tinha nenhuma qualidade, era uma pessoa... Jesus mesmo usou essa história, né, do filho pedindo a herança para o pai, porque ele estava falando ali para os judeus, e aquilo para o judeu era a pior coisa, né, porque quando falava assim, pai, eu quero a minha herança, e o pai estava vivo, era como se tu falasse assim, eu quero que o meu pai morra. Então assim, era uma pessoa má, uma pessoa com o coração mau. Mas ele teve duas coisas que deram entrada para ele no reino de Deus: arrependimento e fé. Isso não é maravilhoso, meus amados? Isso não é forte? E ao voltar para a casa do pai, o pai não fez um teste com ele. Vamos ver aí se ele vai ser fiel, vamos ver aí se ele vai ser bonzinho, vamos fazer um estágio, para ver se ele vai ser bonzinho. E o pai não faz nada disso. O pai simplesmente o recebe por causa do seu ato de arrependimento e fé. E talvez você esteja aqui hoje, você esteja longe do pai. Talvez você seja esse filho pródigo, que está no pecado, que está comendo a comida estragada do mundo. E Deus te fala hoje, apenas duas coisas eu espero de ti: arrependimento e fé. Amém? Então presta atenção. Você não encontra salvação por ser bom. Por melhor que a pessoa seja neste mundo, ela não vai ser salva porque ela é uma pessoa boa. Esse é o maior engano que existe. As obras humanas não salvam. As obras humanas, por melhores que sejam, não te dão acesso ao reino de Deus. Você não encontra salvação, você não entra no reino de Deus por ser uma pessoa amorosa. Pastor, eu sou cheio de amor, eu amo as pessoas. Isso não te dá salvação. Você não encontra salvação sendo generoso. Você pode dar tudo que você tiver para os pobres. Isso não te garante entrar no reino de Deus. Você não encontra salvação por ser obediente. Você pode ser a pessoa mais obediente às leis humanas, às leis bíblicas, mas isso não te dá acesso. Somente por arrependimento e fé é que você entra no reino de Deus. Amém? E aí está a diferença entre o que o Evangelho requer e o que o Evangelho produz em nós. Porque amor, fidelidade, obediência, e a lista vai por aí, paz, alegria, né, os frutos do Espírito, mansidão, fidelidade, são produzidas pelo Evangelho em nossas vidas. E você deve imaginar, olha para a sua vida, eu olho para a minha vida. Eu entrei para o reino de Deus, eu fui aceito como filho de Deus, porque um dia eu me arrependi dos meus pecados e eu tive fé naquele Deus que me comunicaram. Mas eu entro na igreja e eu estou ali, feliz porque fui salvo, mas não foi de uma hora para outra que eu me tornei extremamente obediente. Até hoje, às vezes, o coração está lá querendo. Não me tornei de uma hora para outra a pessoa mais amorosa, porque isso tudo é gerado em nós pelo Evangelho. Amém? Então nós temos que tomar cuidado e diferenciar aquilo que o Evangelho requer de nós e aquilo que é produzido pelo Evangelho. O Evangelho, ele requer arrependimento e fé de cara. Depois disso, ele vai produzir em nós o amor, a obediência, a bondade, a mansidão, paciência, fidelidade, mansidão, alegria, paz. E tem que produzir, amém? Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Vai ter que produzir. Sei que uma vez ou outra a gente se abate. Uma vez ou outra a luta vem e a gente fica. Mas a alegria da salvação não pode sair dentro de você. Quando a luta vier e te abater, você tem que lembrar que você é filho de Deus, que você foi salvo, que Jesus morreu naquela cruz por tua causa. Isso tem que ser motivo de alegria. Amém?
Então a gente precisa entender isso. Primeiro, arrependimento e fé são os passes, os ingressos de nossa entrada no reino de Deus. Sem eles você não entra. Se você não se arrepender dos seus pecados e você não tiver fé, você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai encontrar salvação. E olha que ao mesmo tempo que é fácil, porque são apenas duas coisas, mas também é difícil. É difícil se arrepender, principalmente no mundo que exalta o ser humano. A gente vive num mundo hoje que exalta o ser humano. Você é bom, você é o cara, você vai ganhar, você vai conquistar. O mundo está aí, conquista, né? A teologia coach. Vai, conquista, faz, você é bom, isso, aquilo, que nada. O Evangelho não fala, o Evangelho fala que o homem é mau. Amém? Eu falo de mim, meu amado, minha amada. Sem Jesus Cristo na minha vida, eu seria uma pessoa má. Sem Jesus Cristo na minha vida, eu seria um mentiroso, enganador, infiel, egoísta. Eu sou um pouquinho de bondade em mim por causa do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para salvar. Eu fui salvo de mim mesmo. Amém? Então fé e arrependimento são a entrada. Se você não se convenceu ainda, você não, pastor, não pode ser, pastor. A pessoa tem que amar para entrar no reino de Deus. Ela tem que ser fiel. Não. Se não for fiel, não vai entrar. Como é que pode um desobediente agora encontrar salvação? Não pode. Lucas 23, se você não acredita nisso. Lucas 23. Nossa, tá ruim aqui o negócio. Eu coloco o óculos, arde o meu olho. Cadê a Rafa e o Atílio? Vou fazer um óculos novo para mim, Rafa. Tem que ir lá. Tá ali, Rafa. Vou lá essa semana lá, Rafa. Lucas 23, 39 ao 42. Que história é essa? Jesus pregado na cruz e de cada lado dele um bandido. Vocês conhecem essa história? E um bandido fica blasfemando de Jesus. Se você é filho de Deus, desce daí. Que história é essa? E do outro lado fala assim: ei, fica quieto. Eu e você, nós somos pessoas más. Tá ali. Nós somos pessoas más. Mas aquele ali, não há mal nenhum nele. O que Jesus fala para ele? Meu filho, ainda hoje eu vou te ver no paraíso. Salvação. Entrada no reino de Deus. Agora eu te pergunto, esse camarada era alguém fiel? A resposta é não. Não. Era alguém obediente? Era alguém amoroso? O que ele teve? Arrependimento e fé. Se arrependeu, reconheceu a maldade e teve fé em Jesus Cristo. Aquele cara lá, não teve maldade nele, é o Messias. Jesus fala, ainda hoje eu vou te ver no reino dos céus. Essa é a maior prova que o que nós precisamos para entrar no reino de Deus são duas coisas: arrependimento e fé. Amém? Segunda coisa que você deve entender, amados, é que arrependimento e fé, eles são os passes de entrada, mas eles continuam valendo na nossa caminhada cristã. A gente não usa o arrependimento e fé só para se salvar e se tornar filho de Deus, entrar no reino de Deus. Ao longo de toda a nossa caminhada, a gente vai continuamente precisar se arrepender e ter fé. Porque vez e outra o velho homem vai querer surgir lá dentro de você. Vai surgir um pensamento mau, vai surgir uma vontade de fazer algo errado, e algumas vezes a gente faz, algumas vezes a gente peca, porque somos humanos, e aí vai precisar novamente arrependimento e fé. O que mais afasta cristãos do seu chamado, da igreja, é o pecado. A pessoa está numa caminhada, ela se esforça, ela está ali, e em determinado momento da vida dela, ela peca, como todos nós um dia, né? A palavra fala, quem está em pé, cuide para não cair. E quando ela peca, surge um sentimento de culpa dentro dela. E de alguma maneira, pela religião, pela
mindset religioso que ela tem, ela diz: agora como eu errei, Deus ele não me aceita mais, porque eu estou suja diante dele. E a pessoa acaba se afastando de Deus. Mas nesse momento, é o momento, pastor João, de nós usarmos novamente arrependimento e fé. Lá no texto, eu anotei aqui, Hebreus 4, 15 e 16, fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, falando de Jesus Cristo. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, ou com fé, com expectativa, com certeza, do quê? Que encontraremos misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então no dia que você cair, no dia que você errar, é a hora de você exercitar arrependimento e fé. Você não pode cair na cilada porque você errou, então agora eu vou virar as costas para Deus, porque Deus não vai me querer mais. Não, não é isso que a palavra fala. A palavra fala que por causa de Jesus Cristo, do sacrifício dele, e reconhecendo a nossa fraqueza, é o que fala ali na Bíblia, não sou eu que estou falando, a gente pode chegar com ousadia diante do trono de Deus. Uau! Para encontrar o quê? Misericórdia e graça. Quem precisa de misericórdia? Quem erra. Porque a misericórdia é você não receber o castigo que você merecia. Ora, se é para receber misericórdia diante do trono de Deus, quem que recebe misericórdia? É alguém que errou, é alguém que caiu, alguém que pecou. Então durante toda a nossa caminhada, nós vamos precisar usar arrependimento e fé. Ah, pastor, eu não sou digno de me achegar a Deus. Bem-vindo ao time de indignos. Se junte a mim. Todos nós somos indignos de chegar diante de Deus. Nenhum ser humano é digno, porque nós somos pecadores, o pecado habita em nós. Mas pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça. Aplauda Jesus. Não é dignidade ou merecimento que te dão acesso à presença de Deus. O que te dá acesso ao trono de Deus é arrependimento e fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você ficar esperando ser digno, ser perfeito para Deus te aceitar, esquece, isso nunca vai acontecer. Você vai se cansar. Você vai se cansar. A luta contra o pecado, meu amado, só pode ser feito por meio da graça de Deus. Você não vai vencer o pecado com a força do seu braço, do seu intelecto, da sua razão. Se você luta com o pecado hoje, é muito provável que muitos aqui lutam, porque a gente vive um processo, e os processos da vida cristã é uma luta contra o pecado. Você tem que colocar o seu joelho no chão e clamar pela graça de Deus, porque é a graça que nos capacita. Não existe outra fórmula. É você tomar posse da graça de Deus na sua vida. Amém? Terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que há um grande problema em confundir o que o Evangelho requer e o que o Evangelho produz. Porque se você confundir isso, você vai estar colocando outras coisas no lugar do sacrifício de Jesus. Porque quando a gente fala de arrependimento e fé, na verdade tudo está apontando para Jesus. Olha, eu me arrependo dos meus pecados porque eu sou pecador. E existe alguém que não tinha pecado e morreu naquela cruz e pagou pelo meu pecado. E a minha fé é direcionada para a cruz do Calvário, para Jesus Cristo. Porque se você falar assim, não, tem que amar, né? Se a pessoa não tem ali um amor excelente, ela não vai ser salva. Você está colocando outra coisa no lugar de Jesus. Amém? E nós não podemos colocar nada no lugar do sacrifício de Jesus. Nada. Uma coisa que a gente confunde muito
E muito porque muitas vezes a gente olha muito para o Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento ele tem lições maravilhosas, né? Oh, quanta coisa que a gente aprende, né? De lição, de princípios. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente lê o Antigo Testamento, porque aquele povo viviam debaixo da lei. Eles viviam debaixo de uma lei que eles tinham que ser obedientes. Era aquele tempo. E nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Amém? Porque uma coisa que muitas vezes já vi muito, e talvez eu já vivi isso na minha vida, é aquilo. Eu preciso fazer tudo certinho. Eu preciso ser um filho obediente para que o meu pai me aceite. Amém? E muitas vezes nós replicamos isso na nossa vida natural, né? O filho só vai ganhar o presente se for obediente. O filho só vai ganhar sobremesa se comer toda a comida. O filho isso, o filho aquilo. É uma maneira de educar, e de certa maneira não é errada. Mas só que isso cria, né, na nossa mente um paradigma, uma ideia fixa. Que nós precisamos ser obedientes para que daí Deus nos aceite. Só que isso é algo da lei, do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era assim. Tinha um rol de lista, uma lista de mandamentos que tu tinha que cumprir aquilo para ser aceito por Deus. Mas a gente não vive mais debaixo da lei. A gente vive debaixo da graça. Vocês estão comigo? Então eu vou fazer tudo certinho, vou obedecer, vou ter uma performance boa e adequada. Uma performance é uma maneira de agir adequada. Daí então, eu vou ser um bom cristão. Eu vou ser aceito por Deus. Deus vai me abençoar se eu fizer tudo certinho. Não. O ser obediente, o fazer tudo certinho, o ser uma pessoa boa, é um fruto da sua vida cristã que você vai desenvolvendo e tem que ser desenvolvido. Mas não é isso que te dá acesso a Deus. Porque a gente vive no tempo da graça. E o que é isso, viver no tempo da graça? É que foi dado de graça para nós a entrada no reino. Basta você se arrepender e ter fé. Mas se a gente não se cuidar, a gente está focado numa performance religiosa. Estão comigo? E o reino de Deus não é baseado em performance. O reino de Deus é baseado em relacionamento com o Pai. Deus ele não está interessado na nossa performance, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós conquistamos as coisas. Deus está interessado no relacionamento. Amém? A primeira coisa que Deus quer é que você possa se relacionar com Ele. Sabe o que me trouxe para a igreja, amado? Vou te falar. O que me levou quase há 20 anos atrás a ir para a igreja? Necessidade. Eu estava, perdão a palavra, ferrado. Eu estava falido. E eu fui para a igreja em busca de uma bênção. Eu queria melhorar a minha vida. Eu ouvi que Deus abençoava, eu fui lá, e não há problema nenhum. E talvez eu passei boa parte da minha vida cristã atrás de bênção. Então eu vou para a igreja, eu vou fazer tudo certo, eu vou me comportar para que Deus me abençoe. E Deus acaba abençoando, porque Ele é Pai. Mas posso falar? Talvez você esteja aqui hoje, você esteja atrás de uma bênção. E não há problema nenhum nisso. Eu quero casar, eu quero ter um emprego melhor, eu quero prosperar financeiramente. Não há problema nessas coisas. Mas isso, te abençoar, não é o foco de Deus. O foco de Deus é no relacionamento. Deus quer que você seja um filho amado, que se relacione com Ele. Amém? E nessa caminhada, nesse relacionamento, Deus vai te ensinar, Deus vai te dar sabedoria, e Deus vai acrescentar coisas na sua vida. Estão comigo? Não é performance, amado. Não é aquilo que você faz. É relacionamento com o Pai. Esse é o foco do Evangelho. Você se arrepende, você tem fé e você se relaciona com Deus que é Pai.
As outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. É aquele texto que fala, Jesus fala, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar relacionamento com o Pai. É chegar diante de Deus e falar: Deus, olha aí a minha vida, está quebrada, eu tenho dificuldade nisso, naquilo outro, mas também estou fazendo algumas coisas certas. É sim, como o pastor Everton pregou quinta-feira, oração, né? É conversar com Deus, mas também ouvir o que Deus tem para falar. Não foi isso que você falou? Foi muito interessante que ele pregou quinta. Você precisa vir no culto de quinta, hein? Vira para quem está do seu lado e fala assim: por que você não está vindo no culto de quinta? Que palavra que o pastor Everton pregou sobre oração. Que ele falou assim, né? Muitas vezes a gente vai orar para Deus, você até ora, né? E você fica: Deus, olha isso aqui, Deus, como que está a minha vida? Olha essa outra coisa, Deus, e me dá aquilo outro, e eu preciso daquilo outro. Orou um monte, falou um monte de coisa, fecha a porta, vai embora. Daí Deus fala assim: vai embora logo na hora que eu ia começar a falar contigo. Porque é relacionamento. Oração é relacionamento. Você fala, posso falar? Para mim não existe coisa pior que você estar com uma pessoa que a pessoa só fala. Eu já tive experiência assim, a pessoa me convidou, eu era solteiro, uma mulher me convidou para tomar um café. A pastora não está aqui, vai ficar gravado. Eu era solteiro lá no tempo. E eu fui, a mulher não parava de falar. Eu ia falar assim, eu tinha que levantar o dedo, e ela falava. Cara, ficamos ali 1h30, 2 horas, eu não falei nada. Eu disse: então tá bom, vou ouvir, sou bom ouvinte mesmo. Mas não é chato. Às vezes a gente é assim com Deus. Deus está falando: misericórdia, agora que eu queria falar com você. Por quê? Porque é relacionamento. Ninguém consegue ficar num relacionamento quando você não fala, né? Amém? Então assim, preste atenção. Talvez hoje você esteja aqui, você está dizendo: meu Deus, eu estou devendo para Deus, eu devia estar fazendo aquilo outro, olha a minha vida, recebi palavra lá atrás, eu já podia estar lá na frente. Deus está falando assim: eu não estou olhando performance, eu quero é relacionamento. Ai, pastor, tu está inventando tudo isso, né, pastor? Não, eu não estou, está na Bíblia. Coloca Lucas 18:10. Foi Jesus que falou isso, meu amado. Eu só estou agora dando aqui uma cara mais atual para você. Mas Jesus falou assim: 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu religioso baseado em performance. Os fariseus religiosos eram baseados em performance. Se vestiam bonito, oravam, falavam um monte de coisa, performance. Um fariseu e o outro publicano. Quem era publicano? Era o cara mais odiado que existia, porque era um judeu que se vendeu para o Império Romano e cobrava imposto do judeu. E às vezes ainda cobrava mais para ficar com ele. Era o cara mais odiado. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O que ele está falando? Eu tenho uma performance melhor que todo mundo. Eu sou o cara. Porque não sou como os outros, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Ainda apontou o dedo para o cara que estava do lado. Jejuo 2 vezes da semana, dou os dízimos de tudo quanto que eu posso. Tenho performance, Deus. Olha aqui o que eu faço para ti, Deus. Eu faço tudo certinho. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, eu não tenho performance nenhuma, eu me atrapalho todo, eu faço as coisas erradas às vezes, eu me perco, tenho tanta dificuldade, Deus. Próximo. Jesus falando: digo-vos que o publicano, desceu justificado para sua casa. Jesus não olhou a performance do fariseu. Jesus olhou o arrependimento e a fé do publicano. Desceu justificado para sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Uau!
Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer a obra de Deus, que você não tenha que servir, tem sim. Mas a sua vida cristã não pode ser baseada nessa performance. A sua vida cristã tem que ser baseada num relacionamento com Deus e está disponível para todos. Talvez você veja aqui hoje pela primeira vez. Você conhece pouco de Deus. Você chegou aqui hoje arrebentado, falido. Igual eu um dia cheguei na igreja. Mas Deus está falando, o que eu quero de ti é um relacionamento. Se você se arrepender e se você ter fé, você vai ter acesso imediatamente a um relacionamento com o Pai. Então fica ligado, meu amado. Não deixa ficar um peso sobre a sua vida. O que importa para Deus não é o quanto você faz, mas é o quanto você se relaciona com Ele. Na parábola do filho pródigo em Lucas 15, tem o filho mais novo, mas tem o filho mais velho também, que eu sempre falo, já preguei várias vezes aqui. Quem é da casa já está falando, pastor falando de novo de Lucas 15. A lição maior para mim não é do filho pródigo, mesmo que é uma grande lição, mas é a lição do filho mais velho. Porque o filho mais velho é essa pessoa que eu estou te falando. Ele não vivia de relacionamento com o pai, ele vivia de performance. Quando ele vê que o pai está preparando uma festa para o filho mais novo, que tinha saído, tinha gastado a herança, ele não vai falar com o pai, ele vai falar com o servo do pai, ou seja, ele não tinha intimidade com o pai. Até que o pai vai encontrar ele, porque sabe que ele está dodóizinho. Sabe o que ele fala para o pai? Ele fala assim: estou te servindo aqui há tanto tempo, faço tudo direitinho, estou trabalhando para ti. Está falando assim, ó, eu tenho performance. E ele fala, seu filho, que pena que você não sabe que tudo é teu. No final das contas, o pai está falando assim, você não sabe qual é a tua posição no reino, porque você não tem relacionamento comigo. E para mim essa é a maior tragédia de um cristão. Viver dentro da casa do pai e não ter relacionamento com o pai. É a maior tragédia. Viver dentro de uma igreja, vir em culto e não ter relacionamento íntimo com o pai. Amém? Então, você tem que saber que há coisas que Deus requer e há coisas que são desenvolvidas. E esse desenvolvimento, esse processo, depende do seu relacionamento com Deus. Se você vier o culto e pegar a palavra e se alimentar disso, é bom. Mas a sua vida cristã não é na igreja. Amém? A sua vida cristã é lá fora. Aqui você só vem para ser treinado, receber uma palavra. Mas você vai viver a sua vida cristã é na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. E ali você vai desenvolver tudo o mais que o Evangelho te produz. Então, é um tempo que a gente tem que rever a nossa vida cristã. Tem que rever a nossa vida religiosa. Porque a gente não pode se perder numa vida religiosa, longe de Deus. A religiosidade, né, que tanto Jesus combateu, é aquilo, é você viver práticas sem a presença do Espírito, sem intimidade com Deus. Isso muitas vezes nos leva para um ponto onde a gente até está fazendo coisa, mas será que é isso que Deus pediu para você fazer? Será que é isso que Deus pediu para mim fazer? É a questão do propósito. O seu propósito com Deus vai ser te entregue na intimidade com Deus. Amém? Posso falar mais um pouquinho ou não? Mateus 7 tem um texto que é o texto que mais me traz temor na Bíblia. E fala exatamente disso que eu estou te falando. De pessoas que se perdem na caminhada. Não por maldade. Eu nem estou falando de pecado, mas se perdem no propósito.
porque não entenderam direito o que Deus quer delas. Pessoas que ficaram no ativismo, buscando performance, buscando aparecer para as pessoas, e esqueceram do relacionamento com Deus. Mateus 7, 21 fala assim, Jesus falando: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uau! Então, o que está falando? Que tem muitas pessoas que falam Senhor, Senhor, Jesus é meu Senhor, mas não vai entrar. Triste, trágico, porque se perderam, não entenderam que talvez aquilo não seja a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, o grande dia do Senhor. O que esses homens estão mostrando para Deus? Estão mostrando dons. Profetizei, dons. Expulsar demônios, dons. Presta atenção. Dons, eles são bons, são dados por Deus, mas não são isso que a gente vai apresentar para Deus, para Jesus. O que a gente vai apresentar para Jesus são frutos. Amém? Jesus não vai olhar: pastor Léo foi pastor que pregou a palavra, é dom. Ele profetizava, dom, não interessa para Jesus. Ele vai olhar frutos em minha vida. Vocês estão comigo? Então ele está falando, essas pessoas aqui tiveram performance, mas não tiveram um relacionamento com Deus, porque ele fala, só se você souber a vontade de Deus, é que você vai fazer a vontade dele. Ou seja, você vai ter que chegar diante de Deus em intimidade e buscar qual é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. A gente vai ter a ceia do Senhor. E vamos deixar Deus fazer o que mais Ele tem para fazer essa noite. A liberdade no Espírito aqui, amém? O Espírito Santo é presente nesse lugar. Chamar a liderança aqui para frente, a gente vai servir a ceia. Aleluia. Aleluia. No texto de 1 Coríntios 11, 23, a palavra de Deus nos fala sobre a ceia do Senhor. E fala assim: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, examine-se cada um a si mesmo. Então, coma o pão e beba o cálice. Queria te convidar a baixar sua cabeça, e que você pudesse colocar a sua vida diante do Senhor, que você pudesse meditar sobre aquilo que talvez você falou, a maneira como você agiu, e que você se arrependesse nesse momento diante de Deus, que você se arrependesse daquilo que você fez errado, porque
porque é o que a palavra nos manda. Esse é o corpo de Jesus Cristo, que foi esmagado na cruz do Calvário. O corpo de Jesus, ele foi açoitado, violentado. E esse castigo era para nós. Era para nós receber o escárnio, receber a violência. Era para nós aquela cruz. Mas Jesus, ele escolheu sair da glória de Deus e tomar o nosso lugar. E é por isso que nós celebramos hoje o corpo de Jesus. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus, limpo, imaculado, sem pecado. E o seu sangue que verteu daquela cruz pagou o preço do nosso pecado. E é por isso que nós celebramos hoje o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você puder pegar esse pequeno biscoito que representa o corpo de Jesus, esse é o corpo de Jesus representado aqui. Nós declaramos que nós temos uma aliança com Ele. A palavra fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu declaro no nome de Jesus, se de alguma maneira alguma enfermidade na sua vida, nós declaramos que ela foi pregada na cruz do Calvário. Eu declaro cura sobre a sua vida. Nós declaramos que nós temos uma aliança com o corpo de Jesus. Você pode comer do pão. Esse cálice de suco de uva representa o sangue de Jesus. E o sangue na Bíblia, ele representa vida. No nosso corpo, o sangue é vida. É o que carrega os nutrientes, o oxigênio, a vida. E Jesus, ele nos prometeu na sua palavra. João 10:10, Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você entrou triste, deprimido, sem esperança. Talvez você passe por conflitos, problemas. Talvez você esteja falido financeiramente. Talvez você esteja sozinho, solitário. Você foi abandonado, traído, traída. Mas a promessa de Jesus para nossas vidas é uma vida abundante. E além disso, Jesus nos promete uma vida eterna ao lado dele. É por causa desse sangue, Jesus, que nós temos vida eterna. É por causa dessa aliança com o teu sangue, Jesus, que nós não tememos a morte, porque sabemos que depois da morte do nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito vai estar junto de Deus na eternidade, num lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem doença. É por isso, Jesus, por causa desse sangue, por causa dessa aliança, que nós podemos nos alegrar essa noite. Nós estamos aqui nessa ceia celebrando tudo isso, celebrando a tua morte na cruz, mas principalmente celebrando a tua ressurreição, porque tu venceu a morte, tu venceu a morte. Aleluia! Pode tomar o seu cálice. Aleluia. A gente vai ter mais um louvor aqui. E a gente já está terminando o culto. Adore o Senhor. Coloque a tua vida diante da presença dEle.
Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus com toda a tua força. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Estou pulando uma etapa aqui. Antes de a gente terminar o culto, eu quero fazer uma oração. Se você veio aqui hoje pela primeira vez e essa palavra falou contigo, se você quer se arrepender dos seus maus caminhos e quer ter uma nova vida como filho de Deus, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Uma oração simples, baseada na Bíblia, mas tem o poder de mudar a história da tua vida. Se você é essa pessoa, levante a mão do lugar onde você está. Levante a sua mão se você quer orar, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Não perca essa oportunidade. Aleluia. A salvação nessa casa hoje. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. eu me arrependo dos meus Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu me arrependo dos meus maus E hoje caminhos.
E hoje eu entrego a minha vida a Ti eu entrego a minha vida a e Ti Te reconheço e Te reconheço como meu único como meu único e suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, Obrigado, pela Tua Jesus, graça, pela Tua graça, pela Tua misericórdia pela Tua e misericórdia, porque o meu nome e porque o meu nome foi escrito foi escrito no livro da vida que está nos no livro da céus. vida que está nos Amém. céus. Se você fez essa oração ou veio aqui pela primeira vez, não saia daqui sem dar o seu nome para as meninas boas-vindas. Estarão ali na entrada da igreja. A gente quer ter o teu contato, te conhecer, orar pela sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode dar a mão para quem está do seu lado? Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. De mãos dadas, representando que somos uma família, que estamos juntos. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender a luz. Levante mais uma vez sua mão, eu quero te abençoar. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo. Tenha uma semana abençoada, que você possa ser um cristão que viva em relacionamento com Deus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo? O que você precisa para ser filho de Deus? Ah, já tem aí um vídeo, ó. Meu Deus, a galera tá ninja, hein? Ah! Glória a Deus! Retiro dos homens. 2 e 3 de novembro. Glória a Deus, valeu galera, obrigado. Amém? Glória a Deus pela sua vida, vai na paz do Senhor. Tamo junto. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És